Boa tarde a todos, eu me chamo Junior Leff. Atualmente eu sou estudante do mestrado em Ciência da Computação na PUC-RS, mas no período que eu submeti esse trabalho eu ainda era estudante de iniciação científica. Esse estudo ele foi conduzido no grupo de modelagem de aplicações paralelas na PUC-RS, sob orientação dos professores Dalvan Gribler e Luiz Gustavo Fernandes. Esse trabalho está intitulado como Melhorando a geração automática de código paralelo em arquiteturas multicore na SPAR. Então, esse slide ilustra muito bem o contexto onde esse trabalho está inserido. Atualmente, processadores encontrados em smartphones, notebooks, computadores, todos eles são multicores. No entanto, para usar os recursos nesse tipo de arquitetura, é necessário utilizar o paradigma de programação paralela. E aí surge um problema, porque esse tipo de programação ainda é muito complexo. O programador precisa saber tanto da arquitetura como de sistemas operacionais para conseguir implementar um código eficiente. Nesse contexto, a gente tem uma evolução onde recentemente foi introduzido o paradigma de programação paralela estruturada. O que acontece? Ele utiliza padrões paralelos para abstrair vários dos detalhes do paralelismo, por exemplo, escalonamentos, protocolos de sincronização e assim por diante. Aqui a gente tem alguns exemplos, onde tem padrões para quando os itens são pequenos e numerosos, tem outros padrões quando a quantidade de dados é maior, mas não tem tantos itens, e assim por diante. No entanto, escolher o melhor padrão paralelo também é um desafio, porque o programador precisa entender muito bem da aplicação, saber o fluxo de dados e também sincronizar com a arquitetura que ele está executando. Então, dentre as diversas soluções que vêm surgindo para abstrair uma camada, para adicionar uma camada ainda maior de abstração sobre o paralelismo, a gente destaca a SPAR. A SPAR ela é uma linguagem de domínio específico para expressar o paralelismo de stream em arquiteturas multicore. A SPAR ela é uma linguagem que foi introduzida interna ao nosso grupo de pesquisa. Ela foi introduzida pelo Dalvan Gribler na sua tese de doutorado. A linguagem da SPAR originalmente possui 5 atributos. Dentre eles, 2 atributos são identificadores, como pode ser visto ali, que é o toStream e o stage. O toStream ele vai anotar um fluxo de dados, enquanto que o stage ele vai anotar um bloco sequencial do código. Adicionalmente, a gente tem 3 atributos auxiliares, dentre eles o input e o output, que como o nome sugere são as entradas e saídas de um bloco. E também tem um atributo especial que é o replicate. Quando esse bloco ele não possui dependência de dados, o código interno sequencial, então esse bloco pode ser replicado para ser executado em paralelo. Como eu já comentei, a SPAR é uma DSL para o domínio de paralelismo de stream. Então ela implementa os 2 principais padrões desse paradigma paralelo, que é o pipeline e o farm. Aqui na direita a gente tem um ecossistema de aplicações para processamento de stream. Então a gente destaca algumas dessas aplicações que são muito bem paralelizadas quando utilizadas os padrões paralelos do paralelismo de stream. No entanto, nesse ecossistema de aplicações, a gente também encontra aplicações que possuem internamente computações intensas de dados. Por exemplo, machine learning com as suas multiplicações de matrizes. A gente tem exploração de recursos naturais, computação dinâmica dos fluidos e também monitoramento de incêndios, onde são processadas imagens geoespaciais com alta resolução. Para esse tipo de aplicação, ela pode ser modelada mais eficientemente quando utilizado padrões do paralelismo de dados, por exemplo, o MAP e o MapReduce. Então, o objetivo com esse trabalho é fazer com que uma única interface de programação paralela, a SPAR, consiga implementar todas essas aplicações. Consequentemente, a gente trouxe as seguintes contribuições. A gente executou uma extensão da linguagem SPAR para permitir adicionar informações do paralelismo de dados. Nós adicionamos o pure e o impure. Além disso, nós adicionamos novas definições e também novas regras de transformações para a geração automática de código search to source. Nós implementamos um novo algoritmo para o compilador da SPAR,
E também nós executamos uma avaliação de performance para testar a eficiência desse novo algoritmo. Agora, nessa primeira situação, a SPAR identifica que tem um pure, então não tem dependência de dados nessa região de código. Então você pode transformar todo esse bloco de código no padrão map. No segundo exemplo aqui, não muito diferente do primeiro, a gente tem o mesmo código, no entanto a gente tem o somatório da multiplicação de matrizes. Então, nesse somatório aqui, a gente tem dependência de dados. Então, novamente, a gente consegue adicionar todo esse código e transformar num map, no entanto, a gente precisa executar manualmente a sincronização da variável compartilhada. Então, a gente cria uma variável local e depois a gente concatena todos os resultados parciais em uma única saída. Para testar a eficiência desse novo algoritmo, a gente executou testes utilizando o NAS Parallel Benchmark. Ele é um benchmark que possui aplicações de computação dinâmica dos fluidos. Os resultados são representados através desses gráficos, que relacionam o tempo de execução em segundo por número de réplicas. Réplica significa threads responsáveis pela computação intensa dessas aplicações. Nos testes a gente balizou com a SPAR original. Depois a gente balizou com a SPAR estendida nesse trabalho e comparou essas versões da SPAR com uma versão implementada e otimizada manualmente do FastFlow. Então a gente pode ver que a SPAR original ela tem problemas de eficiência, ela não consegue escalar muito bem, principalmente no FT e no CG. Em compensação, a nova versão da SPAR introduzida agora, ela chega bem próxima da versão manual do FastFlow, inclusive melhor em alguns casos, como por exemplo no FT. A gente atribui isso à nova estratégia que a gente utilizou para implementar o algoritmo de redução. Como considerações finais, então, a gente conseguiu, através de uma única interface de programação paralela, gerar código automático para diferentes domínios do paralelismo em multicores. Além do mais, a nossa geração de código foi eficiente, como a gente pôde ver através dos experimentos. E como trabalhos futuros a gente pretende paralisar mais aplicações e também testar a combinação de padrões de paralelismo de dados com stream. Então, é isso. Muito obrigado.